Olá, eu sou o professor Alírio Cardoso, professor de História Moderna da Universidade Federal do Maranhão, professor também do Programa de Pós-Graduação em História, História e Conexões Atlânticas da mesma universidade, autor de diversos artigos e livros sobre história militar, história da cultura militar, história da navegação, história da pirataria, coautor, entre outros, de História Militar da Amazônia, autor também de Amazônia na Monarquia Hispânica, que é o resultado da minha tese de doutorado. Eu fiz doutorado na Universidade de Salamanca, numa área próxima do que a gente poderia chamar de história da navegação, história militar, história das conexões, história das relações entre regiões diferentes. E esse é o início, o primeiro módulo do curso de História Militar na Modernidade entre os séculos XV e XVIII. Nesse primeiro módulo, vamos trabalhar conceitos básicos, um pouco da historiografia relevante sobre o tema e algumas polêmicas no campo teórico e historiográfico. A primeira questão a ser tratada, na verdade, é qual o público-alvo desse minicurso, né? Um minicurso, como eu falei, em 3 módulos. O público-alvo são historiadores, estudantes de história, mas também curiosos sobre a história militar nesse período, entre os séculos XV e XVIII, um período bastante diferente do que nós chamamos de mundo militar e de cultura militar pós-século XIX. Então, o meu recorte, basicamente, é anterior à invenção, por exemplo, em cerca de 1836, do sistema de percussão, que vai, de fato, mudar as táticas militares e a instituição militar propriamente dita. O sistema Colt de percussão, inventado por Samuel Colt, que, de fato, muda características essenciais da guerra. Mas esse não é um curso de história da guerra. E essa é a primeira diferenciação que nós temos que fazer. A história da guerra trata mais de táticas de um conflito específico, nos seus aspectos múltiplos e até mesmo interdisciplinares sobre um ou mais conflitos específicos. A história militar trataria basicamente da relação entre esse conflito e a sociedade, e o indivíduo e as instituições, basicamente. O próprio termo história da militar, na verdade, implica em um debate sobre... Existe um debate hoje se é possível utilizar até mesmo o termo história militar. O mundo militar no período anterior ao século XVIII, por exemplo. Esse é um debate que se estabelece hoje, basicamente, no cenário historiográfico, a partir dos anos 60, quando começam a falar, alguns historiadores britânicos principalmente, dos quais nós vamos comentar aqui, talvez o principal seja Geoffrey Parker, sobre a noção de revolução militar, que vai ser uma tópica do segundo módulo desse curso. Então, sobre o que nós estamos falando? O que é militar? Militar, basicamente, quando nós falamos em história militar, nós estamos falando basicamente sobre um corpo regular a serviço do Estado. Ou seja, um corpo militar armado a serviço do Estado, da monarquia, de um ducado, de um principado, etc. Então nós estamos utilizando a definição mais básica, que é a definição, por exemplo, que consta num dicionário antigo, um dicionário espanhol de 1611, Tesoro de la Língua Espanhola, ou Castelhana, de um erudito chamado Covarrubias Orozco, que define exatamente assim: o que é ser militar? Militar é todo aquele grupo que está sujeito à autoridade potestas, então, do rei. Essa é a definição de Covarrubias Orozco, e nós vamos trabalhar exatamente com essa definição. Nós não vamos trabalhar o mundo militar pós-século XVIII, o mundo militar do século XIX, por exemplo, XX, Segunda Guerra Mundial, ou seja, os alunos curiosos, eventualmente militares que estejam querendo trabalhar esse período. Há outros cursos e há outros livros, De fato, há uma infinidade de material sobre a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, sobre os conflitos de guerra civil
Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Há uma infinidade de bibliografia específica sobre isso. Não vamos tratar desse período específico nesse curso, nesse mini curso de 3 módulos. Né? Existem a relação, portanto, entre Estado e corpo armado a seu serviço, corpo armado regular. Não estamos falando exatamente de milícias, né? Essa relação ela foi mudando ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E existe uma discussão profunda e profícua na historiografia exatamente sobre a possibilidade até de se falar de mundo militar e de cultura militar profissional antes do século XIX, por exemplo. Essa polêmica não é uma polêmica nova, principalmente desde os anos 70, mas ela volta com muita força hoje, quando alguns historiadores contestam a relação entre rei e força militar e a própria natureza dessa força militar entre os séculos XV e XVIII. Então nós vamos tratar basicamente disso nesse módulo de hoje. Né? Como se sabe, há forças militares mas mais diversas no mundo atualmente. Assim como há estados que dispensaram a necessidade de uma força militar regular. Então você tem pelo menos mais de 30 países sem força militar regular. Eu posso citar aqui Andorra, Liechtenstein, Islândia, Mônaco. O caso mais famoso, certamente, é o da Costa Rica, que desde a Constituição de 1949 não admite força armada regular em seu território. Como esses países fazem para proteger eventualmente suas fronteiras? A partir de acordos internacionais, né? Então, por exemplo, a Islândia não tem força armada regular, mas tem um acordo militar com países como Noruega, Dinamarca, etc. Né? Essa é a realidade entre os séculos XV e XVIII. Existe uma polêmica sobre isso, né? De fato, o rei sempre foi o chefe militar supremo, mesmo no século XV, XVI, século XVII e século XVIII. Ele é o chefe militar supremo. Desde pelo menos o século XVI, a própria noção de que o rei pode ir a campo de batalha, por exemplo, ela não tem mais sentido, ela se perde. Não existe pragmatismo na doutrina militar e na arte militar que envolva a necessidade do rei ir para campo de batalha, né? Como ocorria claramente no período anterior. Reis morreram em campos de batalha. Né? Então você tem, por exemplo, casos bastante emblemáticos nesse sentido. Né? Francisco I desafiou, em torno de 1539, por exemplo, o poderoso Carlos V, né? Imperador do Sacro Império Germano, né? Um aglomerado de países, de principados, né? Desafiou para uma batalha corpo a corpo, uma luta de espadas, corpo a corpo, né? Como se fazia antigamente, né? Como os reis costumavam resolver sem implicar em grandes gastos, por exemplo, militares. Né? Isso foi considerado um exotismo na época, né? No século XVI. Então, é um desafio sem nenhum fundamento e, obviamente, não foi aceito. Mas a ideia, basicamente, de relacionar Estado a corpo militar, como eu falei, há certos problemas, e a historiografia vem trabalhando isso ao longo desse período. Né? A noção mais básica sobre isso, sobre a relação entre Estado e mundo militar, né? É uma noção ainda weberiana, a noção que prevalece muitas vezes é a noção weberiana na história militar. Né? Weberiana relativa a Max Weber, ou como alguns pronunciam, Max Weber, né? Que é a ideia de que a organização de um corpo militar fixo, profissional, tem a ver com um processo paulatino de monopólio da coerção, monopólio da força, inclusive força militar, força de combate, né? No Estado.
a centralização ao longo do que seria a modernidade. Essa é a teoria mais, digamos, praticada entre adeptos da história militar, né? Pouco a pouco, o cidadão vai se desarmando e o Estado vai criando um corpo militar fixo e profissional. Essa é uma tese, como eu falei, bastante popular entre historiadores militares, né? Essa é uma tese que vem sendo debatida ao longo desse período, né? Então você tem uma série de historiadores, né? Dos quais o mais famoso talvez seja ainda Geoffrey Parker, né? Mas você tem, por exemplo, David Perrott, por exemplo, que escreveu um livro bastante interessante sobre o tema, né? Negócio de Guerra seria a tradução, né? Business World, que basicamente fala sobre a necessidade de você olhar de perto as fontes do período, né? E entender que, para ele, a noção mesmo de um exército profissional ligado umbilicalmente a um Estado específico é uma exceção, não é a regra no período moderno. Olha que interessante, né? É uma ideia completamente diferente do que você tinha até então, né? Então, por exemplo, para esses historiadores, né, que cunharam a ideia de revolução militar, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, né, o que seria essa ideia de revolução militar, né, para os séculos XV, XVI e XVII, tem a ver com novas táticas, um novo cenário de novas armas, né, do desenvolvimento de armas baseadas na pólvora negra, por exemplo, que vai ensejar uma série de mudanças na tática e na arte militar, por exemplo, né? Então, essas são características importantes da guerra, que eu vou falar daqui a pouco, da chamada Guerra Moderna. Mas a ideia de relacionar o mundo militar, por exemplo, com um Estado específico, ou o mundo militar com o desenvolvimento, nessa tese weberiana, do desenvolvimento mesmo de um monopólio, de coerção, né, de um monopólio da força, é uma tese que, como eu disse, vem sendo tremendamente debatida nos últimos anos, né? Perrott, por exemplo, chama a atenção de que boa parte dos corpos militares disponíveis na época são compostos a partir do que nós chamaríamos hoje de milícias, né? Então são grupos armados que são pagos, né, para travarem determinadas batalhas por determinada bandeira. Fala-se muito nas fontes de época de aventureiros que são recrutados para uma ou outra guerra específica, né? Então, existem guerras inteiras que são travadas a partir de um sistema de recrutamento de mercenários, né? Então, na verdade, a tese weberiana da relação entre Estado e forças militares regulares, a ideia mesmo de um exército profissional, tem sido contestada, né? A gente pode citar em diversos estudos, por exemplo, principalmente nos últimos 20 anos sobre isso, inclusive para a América Portuguesa, né? Você tem a tese, por exemplo, do Bruno Miranda, que foi uma tese realizada em investigação documental nos arquivos da Holanda, uma tese defendida na Universidade de Leiden, em que é gente de guerra, sobre a guerra de reconquista, sobre o recrutamento, de fato, para as guerras holandesas no Brasil, né, entre 1630 até 1654. Então, o Bruno, por exemplo, demonstra que na Holanda eram recrutados não holandeses, né, vinham para o Brasil, para a América Portuguesa, não holandeses, né, basicamente mercenários, um sistema de recrutamento bastante peculiar e de fato muito bem tramado, né? Agentes holandeses, por exemplo, agentes das companhias holandesas, iam para lugares como bordéis, por exemplo, atrair jovens alemães ou do norte da Europa em geral, com promessas de riqueza, né? Aventureiros, pessoas endividadas, né? Então esse é o tipo de recrutamento que você tem. É o que chama a atenção alguns estudos hoje,
principalmente dos autores britânicos, me parece que estão num outro patamar em relação a esse debate, né? Um debate, então, de oposição à tese weberiana de relação entre força militar e Estado, né? Então você tem alguns autores que eu queria citar, por exemplo, Wim Kloster, né, que escreve esse livro, talvez um dos livros mais importantes nos últimos anos, sobre a presença holandesa na Ásia, na África e na América, né? Um título bastante interessante, War, Trade and Settlement, The Dutch Moment, em que ele demonstra que, na verdade, para muitos, aquilo que foi, de fato, a Primeira Guerra Mundial, alguns autores britânicos, por exemplo, como Charles Boxer, chamam a Guerra Hispano-Holandesa, a guerra que ocorre desde o século XVI entre a monarquia espanhola e as repúblicas calvinistas, rebeldes, naquilo que nós chamamos hoje de Holanda. Eles mudaram, inclusive, oficialmente o nome do país, hoje nós devemos chamar Países Baixos, Nederland. Então, essa guerra, na verdade, para Charles Boxer, para esse autor britânico, foi a Primeira Guerra Mundial. Pelo número de pessoas envolvidas, pelo número de países, pelo número de monarquias, pelo volume das batalhas navais, por exemplo, terrestres, né? Uma guerra que impacta, por exemplo, lugares bastante apartados, né, desses centros europeus, por exemplo, como a Amazônia Portuguesa. Temos que lembrar que essa guerra chega à Amazônia, né, brasileira, chega ao Maranhão. Os holandeses, eles tomam a cidade de São Luís, por exemplo. Então a gente vai trabalhar também esses temas a partir do segundo módulo do curso. Mas voltemos a essa ideia da relação entre Estado e o rei. E para isso é necessário entender algumas características, não só do mundo militar da época, mas também da sociedade do período, rapidamente, né? Esse é um período bastante diferente, em muitos termos, do que nós temos hoje, né, em termos de sociedade, claro, né? Algumas características são bem peculiares, né? Se você pensar, por exemplo, na expectativa de vida, por exemplo, né? Você tem muitas fontes que falam de oficiais que se tornavam oficiais, né? Ou pessoas, homens, claro, que se tornam oficiais a partir dos 20 anos, né? 20 anos não é exatamente considerado jovem para o século XV, para o século XVI. A expectativa de vida nesse período tem uma variação de acordo com o país, mas fica em torno entre 38 a 40 anos, uma variação de país para país entre os séculos XV e XVIII. Né? Morria-se, em média, com 40 anos. Ou seja, isso é um aspecto muito relevante quando a gente analisa o sistema de recrutamento e a natureza do mundo militar do período. Né? Então você tem um número maior também de cidades nesse período, a partir do século XV. Né? O mundo urbano claramente tem um boom. Né? Claramente existe um aumento da população, basicamente europeia, né? Que habita em cidades. Né? Alguns autores, por exemplo, numa linha mais da demografia, entendem que a própria formação de uma burocracia militar e de um exército e do próprio Estado mais centralizado dependeria da formação de cidades, por exemplo. Né? Alguns autores dessa linha demográfica francesa, por exemplo, né? Perchony, etc., trabalham, por exemplo, até com um índice, né? Com uma porcentagem. Se um Estado tiver 10% da sua população habitando em cidades, ele pode desenvolver uma burocracia, um Estado centralizado e um exército mais ou menos organizado, um corpo armado mais ou menos organizado. Né? Então, são características bem diferentes. A Holanda, por exemplo, do século XVI, é um dos países mais urbanizados do mundo, basicamente. Por exemplo, até a expectativa de vida um pouco maior. A expectativa de vida hoje no Brasil está chegando a 76 anos, mais ou menos. Há alguns países em que chega a
pouco mais de 80, por exemplo. Né? Nós temos que pensar num mundo em que a população é pequena, né? Cidades grandes do século XVI são cidades em torno de 150 mil habitantes, e essa é uma metrópole para a época, é uma grande cidade para a época, que pode dispor de um sistema de recrutamento, por exemplo. Há algumas características do mundo militar que eu queria chamar a atenção nessa parte do curso, do mundo militar da chamada modernidade, que são realmente diferentes do período anterior, por exemplo. Então, são características que são relevantes para o nosso debate a partir de agora. Tá? Então você tem, eu não vou falar sobre a noção de história de revolução militar, né? Que é uma pauta obrigatória em cursos de história militar pelo mundo, né? Tanto faz o lugar, basicamente, se o curso for um curso atualizado, né? Você precisa debater a noção e as contradições da ideia de revolução militar, né? Que trata basicamente de mudanças operadas a partir do século XV na arte da guerra. Né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar basicamente sobre mudanças gerais, né? Que envolvem mudanças também na sociedade desse período que tem impacto sobre a arte militar. Então você tem, por exemplo, algumas características fundamentais da arte militar da modernidade. Praticamente a ausência da cavalaria. A cavalaria é uma instituição da guerra europeia. Uma instituição inabalável até pouco tempo atrás, até o século XV, basicamente uma instituição muito forte, né? Muito vigorosa, né? Que é trabalhado em imagens de época, em textos de época, né? Sobre noções de civilidade em relação ao cavaleiro. Né? E o cavalo de guerra é como se fosse um carro esportivo para a época, né? É a Ferrari da época. O carro de guerra nem ia para campo de batalha a pé. Você tem gravuras demonstrando que o cavalo ele era levado por outros cavalos menores, cavalos de carga, de tração, para o campo de batalha. O cavalo de guerra tem uma alimentação especial, ele tem um cuidado especial e assim é um animal bastante caro. Mas no pós-século XV, quando você já tem aí em campo de batalha as primeiras versões, por exemplo, das armas de fogo, armas que utiliza pólvora negra ainda, né? Primeiro arcabuz de mecha, depois uma pequena passagem ali pelo arcabuz de roda. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso no próximo módulo do curso. E depois aquele que vai, o tipo de sistema que vai vigorar até basicamente o sistema Colt. Né? Até lá, quase na primeira metade do século XIX, você já ainda tem versões dessa arma, que é o mosquete de pedernal. Né? O arcabuz de pedernal primeiro, depois o mosquete de pedernal. Esse tipo de armamento vai mudar o cenário do campo de batalha. Né? Você não tem mais a possibilidade de usar a cavalaria como uma instituição obrigatória na guerra europeia, por exemplo, e no resto do mundo a partir de agora. Né? Você não tem a batalha sendo travada em campos abertos mais, por exemplo. Né? As táticas mudam, a ciência militar muda nesse período. Então, tem impactos consideráveis em vários lugares do mundo. Né? O professor Evaldo Cabral de Mello, talvez um maior entre os nossos historiadores militares, né? Para o século XVI, né? XVII, XVIII, ele chega a dizer, olha, existem cavalos, por exemplo, criação de cavalo, e até cavalos já selvagens, né? Que se tornam selvagens depois, na América. Já existe em Pernambuco cavalos, né? Mas a cavalaria inexiste como tática, como instituição militar no período, não existe isso, né? Cada vez mais o cavalo vai ser o símbolo dos oficiais, né? Em cerimônias, etc., que andam a cavalo, né? Mas utilizados, por exemplo, em guerra, nas guerras que são travadas, por exemplo, na Amazônia, em Pernambuco também, as guerras dentro do âmbito das guerras hispano-holandesas no século XVII, por exemplo, né?
O cavalo ainda existe, é impossível usar o cavalo na ecologia, por exemplo, da Amazônia, cheia de pequenos lagos, de rios, uma vegetação muito mais densa, né? O cavalo é deixado de lado, para além exatamente de você ter no cenário o arcabuz, o mosquete, por exemplo. O cavalo é um alvo fixo. Mas você tem uma mudança considerável a partir do século XV, sobretudo nos séculos XVI e XVII, em outros aspectos da arte militar. Tá? Você tem, por exemplo, a ideia de que há instituições militares que inexistiam antes, que passam a existir. É o caso, por exemplo, de alguns conselhos de guerra, tá? Instituições criadas para o debate sobre táticas e sobre arte militar, por exemplo, sobre relacionada a um outro país. A gente tem que lembrar que isso é uma característica da modernidade, a criação dessas instituições, né? O Conselho de Guerra de Portugal, por exemplo, é de 1640, no âmbito, né, no contexto da Guerra de Reconquista, a Guerra então de Independência de Portugal em relação à Espanha, que ocorre a partir de 1640, né, a Guerra de Reconquista. Então, são instituições muito novas, né? Para a alegria dos historiadores da arte militar, dos historiadores militares, da nova história militar, existe um número considerável de fontes militares nos arquivos. Exatamente pela criação desses conselhos, né? Pelo um melhor arquivamento, um melhor registro do processo, por exemplo, de recrutamento. Você sabe hoje minúcias, né? A tese principal, a pergunta principal desse curso. As mudanças no mundo militar representam essa centralização monárquica e a criação de um Estado moderno? Essa é uma grande polêmica que envolve, de fato, alguns dos mais expressivos pesquisadores, representantes da história militar, desde Geoffrey Parker, Michael Duffy, Brian Downing e David Perry, por exemplo. Eu acabei de citar o livro dele, The Business of the War, e nós vamos trabalhar exatamente esse eixo da polêmica historiográfica sobre o mundo militar na modernidade no próximo módulo, a partir de um conceito fundamental para muitos desses pesquisadores, que é o conceito de revolução militar. Até lá, então, obrigado.